conversando aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Chama-se Ivan Nunes Ferreira. Advogado, jovem advogado, que já é jovem, já fez seu nome, já tem seu escritório bastante conhecido no Brasil, cuíca no mundo, né? E ganha causas fenomenais que são marcantes. E, sobretudo, eu tenho, assim, a vaidade de dizer que é meu amigo. É verdade. Como é que está, Ivan? Como é que Ótimo, está a vida? Estou ótimo. Como jovem advogado, então, estou achando uma maravilha esse título de jovem advogado. E é verdade, casado com a Tereza, e que eles são pais de um casal de gêmeos, que é uma coisa louca. Ainda não os vi hoje em dia, não sei como estão, depois de teenagers, meninos moços, mas eu tenho esperanças, Ivan, o que te fez ser advogado? Vocês são quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos. Três homens? 3 homens. Meu pai é militar. Pois é, você geralmente segue a carreira do pai. Meus pais são o retrato dos anos dourados, não é? Ele do colégio militar, ela do Instituto de Educação. Minha mãe do Instituto de Educação. Eles se encontraram ali na Tijuca. E nascemos nós 3, pessoas completamente diferentes. Eu sou o único advogado, meu irmão do meio é produtor cultural e trabalha numa instituição religiosa. Meu irmão mais novo é arquiteto, na verdade é urbanista, um dos reitores da Estácio de Sá. Agora você imagina isso, né? Então foram 3 irmãos que cada um seguiu o seu caminho, e foi o que meu avô falou para os filhos. Tinha 5 filhos homens e disse: vocês cada um terão a sua profissão para que um possa ajudar o outro em caso de necessidade num futuro possível. Mas uma coisa nós 3 temos em comum e herdamos do meu pai, que é o prazer e o gosto pela leitura, pelas palavras. Meu pai é um homem muito culto e sempre nutriu em todos nós assim, o gosto pela leitura. Tanto que eu tinha uma dúvida enorme existencial: se eu queria ser jornalista ou advogado. Hoje em dia as coisas se confundem um pouco. Eu acho que um advogado pode ser perfeitamente um bom jornalista, comunicador, né? Eu até interrompi minha faculdade na PUC para tentar o jornalismo, aí depois voltei apaixonado pelo direito. O direito, como eu disse há pouco, eu falei que eu acho que é a maior cultura geral que você possa ter. Eu acho que a cultura geral já nasce, quer dizer, a avidez intelectual nasce com você. A avidez, mas o conhecimento. E é muito comum quem gosta das palavras, quem gosta de discurso, quem gosta da retórica, se encaminhar para o direito. Você fala bem quando é chamado a fazer uma defesa? Modéstia à parte, eu acho que eu falo bastante Você direitinho. tem que me convidar para eu assistir. O advogado fala com poder de convencimento, né, para tentar convencer. Mas também convicto. Mais do que isso, eu estava conversando até com um entrevistado seu, que era ator, o comentando, Jani Leibovitch. Exatamente, estava comentando com ele que há uma diferença grande. O advogado também é um pouco ator. Mas não deixa de ser. Não deixa de ser, mas ele tem uma diferença. Ele tem que conhecer quem está do outro lado. Do outro lado, a quem você se dirige. Né? Já o ator acho que não pode escolher, né? Ele não escolhe a plateia, é muito difícil de escolher a plateia. Não, ele torce para que haja a plateia de início. O advogado, para ser eficiente, ele tem que conhecer o juiz, o desembargador, para quem ele está se dirigindo. Isso é fundamental. Então, além do poder do convencimento, você tem que ter o conhecimento de quem é o destinatário do teu discurso, porque senão não vai dar certo. Sim, você não saberá as palavras exatas. Você está fazendo cível. Você saiu de 2 que são terríveis, que é família É verdade. e criminal. A criminal, eu digo, se eu fosse exercer direito, eu ia ficar muito dividida, porque eu ia achar que todo mundo tinha razão. Você sabe um episódio que eu gosto muito, que mostra que é o direito criminal, que me impressionou muito pela inteligência do advogado, que é o Shafiro, o advogado americano do O.J. Simpson. Ele, quando inocentou o O.J. Simpson, quando todo mundo achava que ele efetivamente tinha matado a mulher e tal, ele foi entrevistado pelo Larry King. Sim. E o Larry King, naquele programa Larry King Live, o Larry King perguntou para ele: ô Shafiro, você está convencido da inocência do seu cliente? Falou assim: eu não. Aí o Shafiro tomou um susto. Larry King. Larry King tomou um susto. Falou assim: mas Shafiro, você não acha que você tem um compromisso com a verdade? Ele falou assim: não, ô Larry, nesse caso meu compromisso era com a dúvida. Imagina.
Imagina só. Então, e você já passou por coisas semelhantes dentro da parte civil? Menos na parte civil, comercial e societária que eu trabalho, você não mexe tanto com... Você na verdade, mexe você com a societária? Não, mas você também pega bons embates, hein? Eu hoje trabalho muito com arbitragem também, que a arbitragem é uma realidade no Brasil. A arbitragem, aos poucos, vai tomando conta... O que você chama de arbitragem aí? No Brasil, é engraçado que eu fui chamado para dar uma entrevista para os jornalistas franceses, e a França é o berço da maior entidade de arbitragem do mundo, que é a CCI, International Chamber of Commerce. E o jornalista, quando eu falei em arbitragem, ele não sabia direito o que era arbitragem também, porque ele não se divulga na imprensa. Pois eu estou querendo saber, porque você sabe que não se pode mais chamar o juiz de futebol de juiz. Não. Ele é árbitro, mas ele é árbitro dentro daquela área que ele está, não é? Agora, a arbitragem que você quer dizer é dentro da parte comercial? A parte comercial e societária, principalmente comercial, em que as partes, ao invés de ir ao judiciário, que é demorado, não tem confidencialidade, elas escolhem árbitros privados para pessoas, quer dizer, normalmente... Podem escolher a mim? Pode escolher qualquer pessoa, normalmente escolhem advogados ou pessoas dentro da especialidade... E que os conheçam. Que o conheçam dentro da especialidade do objeto da discussão, né? Então é uma maneira que o Brasil já é o 4º ou 5º país do mundo em arbitragem, nos principais centros de arbitragem, e está se desenvolvendo bastante. Mas até onde vai nisso? Coisa boa ou tem campo para... por baixo do pano? Não, a arbitragem começou muito mal no Brasil, meio na malandragem. Porque quando foi aprovada a lei de arbitragem, os malandros, para usar a sua expressão, resolveram criar tribunais arbitrais e atuar como se fossem juízes. E são paralelos? Etc. Não. Aí o que aconteceu? Isso foi desfeito, as pessoas foram denunciadas, e hoje, graças a Deus, nós estamos numa fase completamente diferente. Que os grandes centros de arbitragem do Brasil são a Fundação Getúlio Vargas, entidades seríssimas, Sim. a Associação Comercial no Rio de Janeiro, então, a Fiesp em São Paulo, uma outra dimensão, um grau de seriedade. Tanto a arbitragem quanto a Associação Comercial, que me parece que não tinha essa conotação. Essas entidades, como a Fiesp, por exemplo, resolveram investir na arbitragem porque o que acontece é o seguinte, Ana, o empresário, uma causa que envolva duas empresas, não pode esperar 15 anos, 10 anos para ter uma solução no Poder Judiciário. Até então os problemas ficaram superados pelo passar do tempo. Claro. Então, a arbitragem se resolve em 1 ano, 2 anos no máximo, causas muito complexas. E o que é que faz ser tão rápido? Não tem recurso. Primeira coisa, não tem recurso. Eu estava conversando aqui, eu estava dizendo que a primeira entrevista que eu fiz com você, eu dizia, mas isto assim, você dizia, nessa fase, então, aí a pessoa ganha. Aí eu dizia, não tem mais recurso, então aí não pode recorrer. Não, pode recorrer sim, por causa disto, acessado. Eu disse, bom, mas aí a pessoa, o que acontece? Eu disse, aí a pessoa ganha. Mas aí então não recorre, mas tinha uns 6 ou 7 recursos. Eu disse, eu vou morrer, não vou ver a coisa resolvida. Passou no escritório que eu trabalhei antes de formar meu escritório há 20 anos, uma causa muito engraçada, que era um americano que teve um problema com o armário embutido da casa dele. E aí, o armário embutido, ele entrou com uma ação de indenização contra a empresa que instalou erroneamente o armário embutido da casa dele. E aí ele... Passaram 6 meses, ele ligou para a gente, como é que terminou a causa? Tal, não terminou, tal. 1 ano depois, saiu uma sentença, o juiz julgou, então acabou. Não acabou, não, tem um recurso. Mas como é que tem o recurso? Vai para quem? Para 3 desembargadores que vão saber se colocaram bem ou mal o armário embutido na sua casa. Sim, mas acontece que ele que morou com a armário. Aí depois teve mais um recurso para outros 5 desembargadores. Ele chegou para a gente e falou assim, vocês são os perfeccionistas no Brasil, é possível. E 8 desembargadores vão decidir se o armário embutido foi mal ou bem instalado. Então, infelizmente... Eu acho que ele não queria bem dizer perfeccionistas, não. Ele tinha outras coisas em mente ele foi que ele achou que não era muito educado. A expressão foi interessante. Vocês são os perfeccionistas, porque não é possível. Então, a arbitragem vem suprir essa necessidade de agilidade. Eu estou passando por uma questão que já leva 13 anos. Então. 13 ou 12. Você tem experiência. E ela, e ainda cabe em recursos. Exatamente. Minha Nossa Senhora. Essas questões importantes e dinâmicas do mundo empresarial não podem aguardar 12, 13 anos. Isso não existe.
Então, e quem falou que eu posso? Não estou dizendo que você pode, mas infelizmente para o seu caso é porque eu também não posso. Eu não posso arrumar árbitros aí? Não, só se as partes do contrato nomearem os árbitros lá ou escolherem que havia arbitral para a solução do conflito. Tem que, na hora que você faz o contrato, aí você põe lá uma cláusula de arbitragem. Eu não fiz contrato nenhum de início. Não, exatamente. Aí não pode. Não tem como ter arbitragem, porque a causa não... Mas não pode dar um jeitinho? Não, nós estamos no Brasil. Depois não dá. Não esse dá. Esse jeitinho nem... Ele é um advogado muito sério, o negócio é terrível. Não. Mas me diga uma coisa. Você está encontrando na profissão que você resolveu escolher algo gratificante? Você está feliz de estar fazendo isso? Você teve algum momento que se arrependeu? Não, nunca me arrependi. Eu adoro advogar, eu acho fantástico. Agora, é uma profissão muito incompreendida, né? Muito incompreendida. Sim, porque se a pessoa não é satisfeita nos seus desejos, ela não fica... Não só quem perde acha que a culpa é do advogado, como a outra parte... Acha que a culpa também quando perde, acha que o advogado usou de algum expediente que não era legítimo, etc. Isso é natural, que é da resignação humana. Né? Resignação? Resignação humana. Não resignação humana. Então, mas eu me sinto totalmente realizado na minha profissão, quer dizer, fora essas incompreensões que você observa, mas... eu tenho visto, graças a Deus, uma constância nas suas vitórias. E isso para mim tem sido muito bom, porque é uma pessoa que, além de ser... eu puxo a brasa para a sardinha, que eu também sou filha de militar. E não, embora não seja Flamengo, mas de toda maneira eu me sinto... muito obrigada, mas isso foi especial para o Ivan Nunes Ferreira, que está ao meu lado. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu fiz direito também, eu não exerço, gastei muita sola de sapato lá no fórum, como estagiária e tal, mas o que eu ia fazer, eu ia advogar em causa própria, que eu ia torrar o meu. Então eu preferi deixar, como minha mãe estava viva, que hoje em dia, infelizmente, ela não está, e ela era uma crítica muito severa, e para a filha, sobretudo, ela seria severíssima. Eu disse, não, mamãe, não, vamos deixar com outros advogando e tal. E tive o Cesário Levi Carneiro, que foi um grande advogado, não sei se você chegou a conhecê-lo. Mas eu tive o privilégio de começar a trabalhar com o Dari de Almeida Magalhães, que foi um dos maiores advogados que o Brasil já teve. Depois trabalhei com o Sérgio Bermudes, que é meu preceptor na profissão. Você teve excelentes... eu devia ser melhor do que eu sou. Com as pessoas com as quais eu trabalhei, eu devia ser melhor do que eu sou. Eu só quero que você ganhe as ações. Eu tive a sorte. Porque eu acho que você tem bastante forma de chegar ao ponto que você pretende. Eu já te assisti numa audiência que não era minha e que eu gostei bastante da tua maneira de... Aquela imagem do advogado que as pessoas têm, daquele cara que fala... rococó, todo pomposo, com uma linguagem completamente hermética, essa já está... Diz que hoje está muito mais simplificado, sobretudo na área do Rio de Janeiro. Eu não sei São Paulo... mundo inteiro, porque não funciona mais. As pessoas não têm mais tempo para petições enormes, em que a pessoa quer mais mostrar erudição do que qualquer outra coisa, do que defender uma causa. O que eu estou querendo saber, já entrou nessa parte, eu queria saber o que de curioso já aconteceu na sua profissão, dentro do que você observou, o que você já passou de curioso? O que você viu de curioso? Não estou falando nem de aperto ainda. Curiosidade. Curiosidade. O que você já observou e passou? Só para contar, curiosidades a gente tem várias, mas a gente não pode contar porque são sigilosas. Né? Não, mas é só não dar o nome aos bois. Mas aconteceu, não. Posso dar sem dar o nome aos bois. Uma vez eu estava no tribunal, por exemplo, e no tribunal o recurso tem uma sentença de primeira instância, depois tem um recurso, né? E que julgam três julgadores, apreciam desembargadores apreciam aquele recurso. Como é que chama? Desembargadores... Banca? Não, Câmara, uma Câmara de Desembargadores. Aí um advogado fez uma sustentação, estava do meu lado, né? E acabou a sustentação, sentou do meu lado, e o primeiro a julgar começou a baixar o porrete na sentença de primeiro grau, dizendo que a sentença era uma absurda. Ele era o relator? E o advogado, o relator do processo. O advogado, não, ele não era o relator, ele era um dos julgadores.
E o advogado do meu lado aqui morrendo de rir. Eu falei, mas por que você está rindo, velho? Não, porque a sentença é dele. Como? Ele era juiz e passou a desembargador. Passou a desembargador e não percebeu que a sentença era dele. O que ele fez. Eu falei, mas você não vai alegar que a nulidade? Porque você é totalmente nulo, não vai alegar não? Ele falou assim, não, estou ganhando, deixa. Tá? Você era a parte contrária? Não era. Eu estava do lado assistindo, esperando meu julgamento. Eu achei curiosíssimo. Meu Deus do céu, essa é ótima, mas eu tenho outras coisas para contar. Eu queria fazer um outro programa com o nosso Ivan, que eu acho que nós estamos com bastante coisa ainda para falar a respeito. Então, daqui a pouco nós voltamos. Até já.